Como é que é a vida de um gestor administrador de clínica? Medo que atinge qualquer negócio, e aí na saúde isso também, é criptografar o banco de dados. Gestão do risco o tempo inteirinho. Roubaram a fiação externa da clínica. E aí como é que tu abre sem luz? A gente está falando de saúde e vida de pessoas. A gente não está falando de outras coisas que podem ser postergadas. Então o que eu digo, a gente vai perguntar para o paciente se está tudo bem, é tu esperar a resposta, que muitas vezes vem, e não, se tivesse eu não estava aqui. Se a tecnologia ela vier a conversar com as necessidades das clínicas, nessas dores, será sempre muito, muito bem vista. É muito sobre isso. Hoje está todo mundo muito preocupado em oferecer solução, mas ninguém quer oferecer ROI. O que faz tu levantar todo dia, Por aí. animado, colocar a roupa, tô indo pra lá. Se a TechJump não entrega, quem não entrega sou eu. Então, começando, né? Mais um episódio aí do Além do Backup. Hoje os nossos convidados não são técnicos, não são especialistas em LGPD e o caramba tudo, mas são especialistas em gestão, especificamente gestão de clínicas, né? E também são clientes TechJump. E aí o Pablo tá aqui comigo. Pablo, esse aqui é um pouco diferente, né? Porque a gente tá trazendo cliente para falar a verdade. Sim. Não precisa ficar nervoso, tá? Eles vão pegar leve, mas se vocês quiserem também Nervoso pode já. soltar o... Tá aqui com o Pablo, que é a figura já conhecida do nosso podcast. E eu tô aqui com o Marcos Vinícius, né? Além de colega de faculdade aí, formado em administração de empresas pela UDESC, possui MBA em gestão empresarial pela FMP-SC e MBA em gestão em finanças e controladoria pela Borges e Mendonça, também de Santa Catarina. Atua como consultor de empresas e administrador da Prevencords, uma clínica de cardiologia aqui em Florianópolis. Marcos, aí. bem-vindo. Beleza, obrigado pelo convite aí, Maurício. Tá aqui com a gente também Lucas, né? Lucas de Souza Lopes, formado também em administração, pós-graduado em gerenciamento de projetos, tem certificações em programas de acreditação, atua como consultor e conselheiro de empresas na área de governança e gerenciamento estratégico, professor na área de desenvolvimento humano e administrador do CEMAD, Centro Médico do Aparelho Digestivo, também aqui em Florianópolis. Bem-vindo, Lucas. Muito obrigado pelo convite. Então vamos lá. Por mais que esse aqui seja um podcast de tecnologia, né? Hoje o papo ele é mais sobre gestão mesmo, né? Queria entender um pouquinho assim, como é que é a vida de um gestor administrador de clínica, né? Se é sofrida, se não é sofrida, se tem dias bons, os dias ruins, como é que são também. Então abre o jogo aí pra gente, conta um pouquinho como é que é a rotina. Quer ir lá? Pode ir. Bem, dá pra ver talvez pela barba arrepiada e pouco de cabelo. A vida de gestão de clínica é bastante interessante. Há quem diga que é uma cachaça, né? Porque nós começamos o dia já olhando para o celular para ver se não teve algum... Se eu estiver mentindo, tu vai me corrigindo. Né? Pode deixar. Mas a gente acorda já olhando para o celular para saber se está tudo de pé. Porque a primeira coisa que acontece é se a clínica abriu. Outra coisa se tem energia. Outra coisa se tem a comunicação, né? Que é praticamente o pontapé inicial do nosso dia. Posteriormente vem se todos os funcionários vieram, porque sempre tem um escorrega no meio do caminho. Dissidentes, né? Né? Uma hora porque dá muito sol, outra hora porque dá muito vento, porque alagou, greve de ônibus, sei lá, o meteoro está passando perto da Terra, tudo tem uma desculpa. Mas não posso dizer que é uma vida estressante, mas é uma vida bastante intensa, né? Porque, além de resultado empresarial, a gente tem a outra ponta que é o cliente. E a gente precisa se colocar na ponta também lá naquela ponta de ser cliente. Nós somos clientes da TechJump, né? Então a gente tem que estar com a orelha bem em pé, porque se alguém falhar, é o nosso resultado que falha. É isso. Concordo sobre a cachaça. É algo realmente viciante, assim. A gente acaba entrando num mundo bem diferente. É um mundo... Nós que vemos do ADM aí, a gente entra e é termo técnico, e é paciente, é vida, é intercorrência, é lidar diretamente com isso. Então, né, sempre tem alguma surpresa, um paciente que passou mal, alguma intercorrência técnica.
mas é inebriante, assim, é uma coisa que tu vai, de fato, pegando gosto e a gente acaba entrando nessa área e não sai mais, né? Vai se aprofundando sobre a questão da saúde, assim. Não tem muito horário, a gente, mas o médico não tem horário, a gente acaba também não tendo, né? Então, aquela coisa que a clínica tá funcionando das 7 da manhã às 7 da noite, ou às vezes sábado, domingo, feriado, tem que estar tudo ok. Então, vai desde... Fora as manutenções que precisam ocorrer no período que o médico não tá lá. Exatamente. E aí, então, se o médico não tá lá, a gente tá lá. Então, vai desde faltar água, faltar luz, qualquer recurso como esse pra gente é imprescindível, né? E aí hoje, internet rompeu, o centro de Floripa é isso, né? Tu acorda de manhã, rompeu uma fibra, e aí fica um lado da cidade sem acesso à internet, precisa de um outro link. Caminhão bateu no poste, pegou fogo no poste. Pô, essa semana roubaram a fiação externa da clínica. E aí como é que tu abre sem luz? E aí, paciente já batendo ali 7 horas da manhã para ser atendido. Então, isso hoje é uma... Assim, a gente depende de muitos recursos, assim. Tem muita coisa para dar errado para a gente conseguir abrir a clínica. Assim, é quase uma vitória todo dia. E aí, depois entra a assiduidade, né? A presença de colaborador, que daí a gente vai para outra área, que vai mais um podcast para falar sobre isso, assim. Então... E quantas cadeiras vocês ocupam durante o dia? Seja mais específico. Manobrista. Exatamente. Tá indo, São né? essas cadeiras. Tá indo, né? São essas Acho aí. que você só não pode fazer o exame porque ele é proibido por lei, né? Exato. Mas o resto... Quais são as atividades, assim, que passam num dia ou numa semana que vocês precisam desempenhar em questão de ser multidisciplinar? Cara, a gente não entra no consultório com o paciente. Ponto. Não faz o exame. Pronto, acabou. Ponto. Não faz o papel do médico em si. Ponto. Ponto. Não faz o papel do médico em si. Mas por vezes auxilia, né? Auxilia em alguma situação relacionada a sistema ou algum equipamento, né? Aquele suporte até de engenharia clínica. Ou conduta, né? Tipo, olha, não vamos muito por esse caminho, o paciente está dando BO, vamos tentar resolver por esse lado. Então, assim, a gente se envolve na conduta do ato médico, não na realização Exato. dele de fato. Mas engenharia clínica, a gente, cara, tem que fazer quase uma subespecialidade, assim, Pergunta, o que tem debaixo da tua mesa? Cara, da minha tem o NICE, tem o de backup, Não muda. Tem parafusadeira também? Não? tem parafusadeira, furadeira. Tem. Cara, Tem. E vocês falaram que nunca sabe quem que não veio, o que aconteceu, e às vezes tu não tem, tu precisa de uma reposição, e tu não tem às vezes aquela reposição naquele dia, e no fim acaba sendo vocês que tem que, cara, se não tiver ninguém, quem responde por isso sou eu, então eu que vou ter que botar a mão. Exatamente. Né? Tu nunca sabe o que... a gente vai pra recepção, tem que atender, vai agendar, não tem tempo ruim, não tem como ter, né? Não tem. Mas hoje a engenharia clínica que o Lucas falou é verdade. Cara, saber, o aparelho tá dando interferência, vamos desligar, ver aterramento, vamos... que pode ser? É cristal, não é? Vocês têm ultrassom lá também, não tem? Desliga, liga de novo. isso aí. Reinicia. Tira o cabo, bota de novo. Mas, cara, a gente tem que se envolver em tudo, assim. E aí isso traz realmente um resultado, assim, né? Porque daí a gente acaba entrando negociação de aparelho. Então, se tu não conhece, como é que tu vai lá negociar? E aí vai ver preço, e vai ver condição, e vai ver que é melhor do que o outro. Então, ou tu aprende, ou tu vai ficar muito raso, né? Tu é obrigado a conhecer todos os postos que tu tem e ter conhecimento real de todos eles, né? Tipo assim, vou comprar um equipamento. Porque você não conhece exatamente o que o cara faz naquele equipamento, o que ele entrega, como é que tu vai comprar, né? Como é que tu vai negociar, como é que tu vai achar o equipamento certo, né? Precisa dominar tudo. Isso não serve só para equipamento, isso serve para serviços também. Né? Quando a gente fala em engenharia clínica, você tem a Ferrari da engenharia clínica e a gente tem o básico de calibração. Então, o que você precisa no meio do caminho? Porque você pode entregar 100 mil ou 5 mil para um mesmo resultado de entrega de serviço, né?
E além de tudo isso, de cobrir, a gente precisa fazer a nossa parte. E a nossa parte é ler como é que está o mercado, né? Fazer contato com os coleguinhas, sabendo se a dor é a mesma. Tem uma dor muito grande que se chama convênio médico. Não que seja um problema, mas cada convênio opera de uma maneira diferente, com uma tabela diferente, com uma negociação diferente, muda auditor de conta, a gente recebe a famosa glosa por alguma interpretação incorreta. Então, ao mesmo tempo que eu estou lá manobrando o carro na falta de um manobrista, eu estou tendo que negociar com um convênio para alguma resposta médica, algum parecer médico para aquela conta que foi executada há 60 dias atrás, que ela seja paga. Já trabalhou num circo ou não? É muita coisa. E além de cuidar da operação, apagar incêndio, ainda tem que pensar no estratégico, certo? Exatamente. E como é que achar tempo para isso? Que horas tu almoça? No almoço, né? O que se faz da meia-noite às 5 da manhã? É dedicação exclusiva, não tem como, né? A gente tem que achar o tempo para isso. A área da saúde, ela é uma subespecialidade dentro da parte de gestão de empresas. Todos os setores da área da saúde, eles vão ser diferentes de outras empresas. Então, se a gente pegar o financeiro da TechJump e o financeiro de uma clínica, vai ser totalmente diferente. Tu vai ter um faturista, né? Vai emitir nota fiscal. O nosso processo de emissão de uma nota fiscal, a gente pode chamar de faturista, mas tudo que ele faz não é emitir a nota. Isso aí é só a pontinha. Então, assim, é todo um processo diferente. Então, o financeiro é diferente, o RH tem uma série de normas por ser da área da saúde. Então, assim, todas as áreas de gestão, elas são um capítulo à parte, assim. Então, o que a gente aprende na faculdade vai usar, mas tu tem que adaptar tudo. Todas as áreas são diferentes, todas elas. Mesmo a TI, e aí a gente entra LGPD, a parte comercial, principalmente. Então, realmente a gente entra num capítulo à parte, assim. Então, é complexo, assim, tu conseguir gerenciar. E hoje em dia, trazer isso também para os donos, que normalmente são médicos, né? Trazer essa visão de empresa, porque a maioria deles, eles criaram a PJ, as PJs do qual a gente está falando, ou NPJs aí do mercado, para ser um local de trabalho. Foi uma associação por quase um comodismo ou semelhança. Assim, a gente tem os mesmos ideais, trabalhamos juntos bem, vamos constituir uma pessoa jurídica, vamos constituir uma clínica. E aí chega um ponto que eles começam a entender que não era tão simples assim tu ter uma pessoa jurídica, tem as responsabilidades, tem não era só um consultório para eu atender, né? Não é. Tem todo um... Tem um universo por trás. Tem um universo por trás. Né? Tem greve do transporte, não só público, porque faz com que o teu colaborador chegue na empresa, mas tem a cadeia logística de suprimentos. Né? Quando se fala, aumentou o diesel, o caminhoneiro vai parar... Soro, agulha, alça, pinça. Os insumos para a tua operação não parar. Então é muito extensa a forma com que tu precisas parar e pensar. E eu acho que é uma analogia muito feia, mas acaba servindo, que é ser um bombeiro. Mas se não tem governança, né, saber os caminhos, os gatilhos, ali tem uma especialização que está no meu currículo, que é a gerenciamento de projetos, né? Gestão do risco o tempo inteirinho. Gestão do risco o tempo inteirinho. Se isso acontecer, e se isso acontecer? Plano A, plano B, plano C. POP tem que estar sempre bem executado. Bem executado. Não dá para negligenciar. E revisitar o POP constantemente. Porque a localização da clínica é na Avenida Mauro Ramos. Que passa de ônibus, caminhão com carregadeira em cima e carrega mesmo tudo, e aí a gente fica no branco, né? Então, quando a gente pensa, eu digo a gente porque eu falo no coletivo, né? Quando nós pensarmos em gestão de risco, a gente precisa saber que, isso eu já falei um tempo atrás, eu acho que para ti, se eu estou contratando alguém por preço... Já falou mais de uma vez sobre ou isso. por valor.
Então eu tenho um parceiro que tem valor, é aquele que vai me atender e sabe qual é a minha dor. Independente da hora. Independente da hora. Independente da hora. Então algumas coisas na clínica eu pago mais, mas eu sei o valor quando eu preciso. Costumo dizer assim, tá na hora boa e na hora ruim. E é para qualquer prestador. Então assim, Parceiro, eu vou né? te chamar para a gente montar um projeto de um prédio novo. Financeiramente, para os prestadores isso é bem atrativo e tu vai estar comigo nesse projeto. Mas às vezes arrebentou um cabo ali, que é o que comunica o aparelho, vou ficar sem fazer exame. Eu preciso que esse prestador também vá lá resolver aquele pingadinho. Cara, isso para mim é lei. Tá no tempo ruim e no tempo bom comigo. Então, se eu te chamo pro grande, eu vou precisar que tu venha atender o pingado que gera muito impacto. Que financeiramente para ti isso não vai valer a pena, mas então é nisso. Tu tem que contratar as pessoas. E aí chega um momento que vamos orçar uma empresa diferente para fazer. Não, a gente não vai orçar. Porque não adianta eu fechar uma estrutura de TI, vamos pegar esse exemplo aí, com um concorrente de vocês, e aí quando der o BO, qual é a garantia que eu vou ter que ele vai vir me atender? Sim. Então, é o valor que o Lucas falou. Não tem como... O que vai comprovar o histórico dele para eu saber se vai ser um parceiro de verdade ou se é alguém que eu contratei por preço, né? Para tu ter uma noção... Hoje é um sócio pejotizado, né? Os parceiros que eu costumo contratar são sócios pejotizados. Não sei se existe esse termo, essa linha de pensamento, mas de fato é na alegria e na tristeza. Porque o que bate à tua porta? Quantos e-mails você recebe por semana de novas soluções? Cara, de TI, a gente é bombardeado todos os dias, né? Para higienização, desinsetização, para ajudar alvarás, para suporte de tecnologia, para engenharia clínica. A gente é assediado muitas vezes na semana. E aí, assim, eu não largo a mão de quem não larga a minha. E isso tem um valor. E essa gestão de riscos para empresas como o CEMAD e a Prevencordes da área da saúde, esses riscos, eu não estou querendo dizer que aqui uma empresa é menos ou mais importante que a outra, mas quando a gente lida com a área da saúde, especificamente, assim como outras áreas sensíveis, esse risco, tanto o operacional do dia, que vocês têm que gerenciar, às vezes, as pessoas, disponibilidade de pessoas, fornecedores, suprimentos, etc., o impacto de cada detalhe, né, de um risco atrelado a cada detalhe, quando algo dá errado, o impacto disso, a gente está falando de saúde e vida de pessoas. A gente não está falando de outras coisas que podem ser postergadas, a gente pode procrastinar. A gente está falando da saúde. Saúde não se negocia. Não se negocia, exatamente. Talvez até por isso que isso dê um pouco mais de cabelinho branco aí em vocês, porque realmente... É muita diferença tu lidar com uma máquina, por mais que uma máquina tenha responsabilidade. Então, sei lá, eu tô com um servidor na minha mão que eu posso parar a clínica inteira. Mas, cara, no final das contas é uma máquina. Tá, isso aí pode afetar depois alguém que tá no exame e tal. Mas, cara, tu ter uma vida ali tratando de saúde é muito diferente, né? Pra vocês terem uma noção, falando de estar preparado, lá na clínica, eu acho que na CEMAD não vai ser diferente. Todo dia de noite, a gente imprime todas as agendas e guarda, para não usar. Mas a gente imprime. Ah, mas por que tu não salva? Justamente por isso, é o que eu te falei. Roubaram o cabeamento da clínica. Minimamente eu tenho que saber quem é o paciente que está ali, porque ele vai chegar e eu tenho que atender ele. Ah, mas sem sistema? Sem sistema. Ah, mas o médico vai fazer o exame e a gente vai tentar. Vamos tentar atender a consulta? Sim. Então, a gente tem que imprimir todos os dias 50 páginas para usar de rascunho depois. Mas o dia que falta luz, se tu não tem aquilo, tu tá no escuro, tu não tem mais nada. Não vai ter nenhum acesso, nada. Então... É justamente sobre isso, é tu pensar na redundância e testar. A gente tem rotina de teste todos os dias, assim como a TI, né? Mas eu tenho que testar o desfibrilador todo dia. Não pode falhar. Protocolo. Mas tu vai usar? A gente deve ter usado umas 2 vezes lá na clínica. Na história toda, 2, 3. Mas eu tenho que testar todo dia. Não importa eu não usar, é testar.
tá lá, guardar, saber certinho se a medicação oscilou de temperatura ou não, faltou luz, ficar monitorando se a geladeira vai perder temperatura. Então, Isso tudo tem que estar na cabeça de vocês o tempo todo. O tempo inteirinho. É o que você falou, tá lá manobrando porque o manobrista não veio, enquanto manobra o carro, o desfibrilador já foi testado hoje, já não sei o quê, será que, né? E o grande A desafio... cabeça não desliga, né? E o grande desafio é que não é só apertar um botão. Você depende de outras pessoas para te auxiliar nesse processo. Você depende de outras pessoas. E talvez o desconforto esteja aí, porque as pessoas elas não são iguais. E eu não posso querer que alguém tenha o mesmo comprometimento que eu. Quando a gente faz um processo seletivo, seja uma posição de liderança, ou seja, para um manobrista, para uma telefonista, eu preciso encontrar ali um ser humano que tenha comprometimento. Só que é muito difícil ler isso. Aí você faz algumas perguntas... Meio que sou suspeito em falar sobre isso, mas assim... você faz algumas perguntas estratégicas para saber quem é o ser humano que você está contratando. Não exatamente o cargo. Porque, assim, se você pegar currículos, tem currículos maravilhosos. Teve uma pessoa que eu fiz, um candidato que eu fiz a seleção essa semana, que ela é de uma religião tal, dela assim, não sei se importa, porque tem um período da minha religião que eu tenho que cobrir a minha cabeça de branco. Eu, assim, eu não me importo. Daí até a supervisora meio que me olhou, né, estranhando, não me Sim. importo, na recepção, padrão. Se tem gente que não vem com a cabeça coberta e às vezes não quer trabalhar. Então qual é o problema da cabeça branca? Então toca vir, vamos pra frente. Eu quero entrega, né? Isso é o grande desafio, porque nós dependemos de outras pessoas para aferir se... Porque é você que confere o desfibrilador, é você que vai ver se tem o ar, né, o oxigênio está funcionando, se tem pressão na rede, se o aspirador está funcionando. Tem algumas posições que você precisa confiar outro. E aí é que mora o desconforto. Sim. Porque a responsabilidade é de vocês no final das contas. Se ele não né? entrega, quem não entrega se sou o eu. desfibrilador não acionar, meu querido, aí é tu que vai estar lá dando um jeito pra fazer Não é porque funcionar. a pessoa esqueceu de testar. Não. Não. No final das contas, foram vocês que esqueceram de lembrar quem realmente esqueceu que deveria testar. Né? Então por isso que eu boto na balança assim, É. que se a Tech Jump não entrega, quem não entrega sou eu. É isso aí. Então qual é o parceiro que vai me dar a mão para entregar? Eu preciso de entrega. Não vai deixar na mão. Né? Antes de vir pra cá, o Dr. Gabriel Regis ainda me perguntou assim, pô, tu gosta da Tech Jump, né? Gosto. Não, sem sacanagem. Como eu falei, assim, tem muita sede de outras empresas com um custo, nossa, valor 50%. 50%. Isso é de pensar em comercial. Aí. Essa resposta não é minha. Vamos falar lá com o seu Juliano. Indiretamente é. E o quanto esse risco e essa responsabilidade se transforma também em propósito para vocês? Quanto que isso também coloca combustível para acordar todo dia, passar pelo checklist de novo e superar as preocupações e no dia seguinte tudo de novo? O que não sei se é mais ou menos isso, mas eu vou complementar. O que faz tu levantar todo dia, Por aí. animado, colocar a roupa, tô indo pra lá, vai começar tudo de novo, mas tô indo pra lá e tô animadão. Isso dá outro podcast, vou deixar tu responder. Cara, primeiro ser um pouquinho piradinho ajuda, né? Então, não bater 100% das ideias já ajuda um pouco. É a cachaça, né? Então, tem a questão do gostar do que tu tá fazendo. É espetacular. Realmente entender como tu pode ajudar na vida de uma pessoa, de um paciente, mesmo que não a gente diretamente, vai ser toda a equipe, mas entender o propósito que a gente consegue entregar, assim, de saúde, de salvar ou de reverter alguma coisa nesse sentido, eu acho que são os grandes marcos, assim. Às vezes a gente vai passar 6 meses sem ter um retorno positivo, assim, de algum paciente, e às vezes a gente vai pegar, fez um exame lá, o médico manda, liga para esse paciente, ele tem que ir pro hospital agora, ele tá sob risco de vida, e aí tu vai avisar esse paciente, vai direcionar e saber que tu conseguiu ajudar alguém, assim. Então eu acho que é muito nesse sentido. São pílulas ao longo do dia que vai te... Porque o que eu digo lá para a equipe de atendimento, ninguém tá lá feliz. É muito mais difícil
do que... Eu sei que a gente não tá aqui pra botar numa balança, né? Mas vamos lá. Tu vai atender de vendedor no shopping. Vou imaginar que ninguém vai pro shopping, assim, que tá triste ou talvez alguma coisa relacionada a consumo, mas normalmente é esperado que seja um lazer. E isso é totalmente oposto de onde a gente tá. Então, é o que eu digo, a gente vai perguntar pro paciente se tá tudo bem, é tu esperar a resposta, que muitas vezes vem, de não, se tivesse eu não tava aqui. E aí, como é que a gente vai contornar? Então, a gente atende um cliente e a gente tem até dificuldade, às vezes, de chamar como cliente, de entender essa relação só meramente como comercial, e aí a gente chama de paciente, e isso já tira uma série de estratégias comerciais que poderiam ser feitas, porque pra gente ele não é o cliente, ele é o paciente. Antes de ser cliente, ele é paciente. Então, a vida dele é mais importante. E o cara tá lá porque ele tem alguma dor, ou alguma insegurança, ou recebeu algum diagnóstico. E aí, essa relação é muito complicada. Assim, normalmente ele já tá desestabilizado, ele vai estar mais sensível a uma negativa ou não. E aí, tu tem que estar um pouco preparado para tentar direcionar isso e ainda gerar uma expectativa boa, né? Ainda gerar... Então, assim, a gente tem talvez o dobro de trabalho que a Disney, porque todo mundo que tá lá, eu imagino que tá feliz, ainda eles têm que encantar o cliente. Mas a pessoa queria muito estar lá. Sim. Quando eles batem lá na cidade. Já realizou o sonho que é estar lá. Então, tira, né, uma senhorinha ou outra que foi. gosta de estar lá toda semana, porque daí... Tem disso também. Tem disso? Tem. Bate o ponto por... Precisa bater o ponto. Tem. Quando eu digo assim, se o funcionário lembra do nome do paciente, de duas uma, ou ele é essa que bate o ponto, ou é aquela que ele nunca mais nem quer ver, porque faz totalmente o contrário. Então, ser lembrado pelo nome, às vezes, pode ser bom, mas normalmente já gerou algum BO, assim. Então, e eu acho que a área da saúde, ela também tem rupturas com relação ao médico. O médico tinha uma profissão muito endeusada, ainda é uma profissão extremamente nobre, tem que ser reconhecida, mas se a gente for olhar o médico de 30 anos atrás, 40, 50 anos atrás, o paciente tinha que se dobrar, tinha que se organizar com relação ao que o médico queria. Ao horário, à agenda, se o médico tivesse atrasado, era o centro de toda a questão era o médico. O paciente era totalmente coadjuvante nessa relação. Isso tem se invertido totalmente. E aí tu tem que tanto mudar isso na cabeça do médico, que ele não é mais o centro, que é uma relação mútua. Então, se a gente tem um horário pactuado, tu tem que seguir. Como às vezes tu também Mas eu só atrasei 15 minutos. Poxa, mas eu tava numa intercorrência. Às vezes é verdade. Às vezes não, mas... Mas Então, dosar essa questão do horário hoje, é a dor de cabeça certa que a gente vai ter no dia de atraso. Mas a gente também tem o outro lado. Vamos lá, o Maurício foi fazer o exame e... tá com uma alteração muito grave. E aí o tempo que a gente estima, porque é tudo... tempos e movimentos, né? Tempos modernos. É isso aí, é uma linha de produção. Então, tu vai estimar para um exame que tu vai levar 25, 30 minutos. Porque, na média, os exames normais tu vai levar 15, os exames complexos tu vai levar 40, e isso se regula num final de um dia. Só que aí eu peguei um caso grave, um diagnóstico grave, que daí não é nem o 40, é 1h30. Porque aquilo ali vai ser decisivo para a vida do Maurício. Só que aí o Pablo, que tá esperando depois, cara, ele não tem nada a ver com a vida do Maurício, ele só queria ser atendido no horário que ele tá pagando estacionamento. Então, tu tem que dosar. O horário é extremamente importante. É o que a gente vai todo dia percorrer para estar no horário. Mas tem hora que não olha, acabou aqui o nosso tempo do exame, eu preciso que tu volte semana que vem pra gente continuar o teu diagnóstico. Não dá para fazer. Então, isso é uma barreira que a gente tem. Mas está mudando essa relação. O médico não é mais o centro. Eles precisam entender, cada vez estão caminhando para isso, mas essa relação hoje ela é muito mais igual. O paciente precisa ser respeitado, precisa ter horário, precisa ter... Eu já tive essa percepção já. Quando
Quando eu precisei de atendimento, eu já tive essa percepção de, cara, não tá mais atrasando tanto como é. Porque era, tipo, tu ia com uma consulta, tu já ia preparado que era 1 hora de atraso, assim, né? Então, é diferente. E a conversa também, conversa com o médico também, o jeito de troca de informação muda também, né? Exatamente, eu já tinha tido essa mesma percepção com atendimento meu, assim. E mais de um lugar. Faz todo sentido. Isso talvez seja uma leva a partir de uma leva de médicos de um tempo específico que já começaram numa mentalidade ou, cara, já está num momento hoje que mesmo os mais antigos já tem que ter essa mentalidade de um jeito ou de outro? Eu não sei se essa é uma sentença. Por isso que eu falei sobre até a questão de propósito. Daria um outro podcast. Porque assim, ó, eu vou voltar à pergunta e eu já vou chegar lá. Vou dar uma volta curta. Vamos lá. Mas o que me move, né, acordar e ir trabalhar. O trabalho é o meio pelo qual eu tenho novas experiências. E não dá para dizer que são sempre as mesmas, porque todo dia é um BO diferente. Ainda relacionado a mesmas causas, mas a expectativa do paciente é totalmente diferente. Vem paciente de outra cultura, de outro ritmo, de outro estado, e aí lá era assim, agora é assado. Então tudo é novidade, mas eu insisto. Eu me acordo e vou trabalhar, que é o meio pelo qual eu ganho dinheiro para eu ter experiência. Porque se esse BO não tivesse acontecendo no CEMAD, estaria acontecendo em outra empresa. A gente precisa partir do princípio de fato, o porquê que a gente acorda. O propósito está no motivo pelo qual a gente acorda. O porquê que a gente acorda. Essa seria, eu acho que a pergunta certa. O trabalho é só o meio pelo qual... Estou sendo redundante, mas para chegar lá no final. É o meio pelo qual a gente ganha dinheiro, remunera para ter experiência. Porque o propósito da vida é revelar mais um aspecto que a gente ainda não revelou. Por isso que um chamado de maluco lá atrás dizia: só sei que nada sei. Porque todo dia é um aprendizado diferente. E essa relação médico e paciente, eu não sei se é uma nova mentalidade ou se de fato a gente evoluiu como ser humano ou não, não importa. Mas eu fui numa reunião de médicos há um tempo atrás que os médicos até falavam assim: pô, tu via como é que aquele tal médico fazia a evolução do prontuário? Nossa, ele escrevia tudo. Onde morava, com quem morava, de onde vinha. E a origem de uma mutação celular, ela se dá por uma necessidade do corpo viver por um ambiente hostil. Vou dar um diagnóstico aqui, um câncer. Um câncer nada mais é do que uma mutação celular. E essa mutação celular, ela veio através de um estímulo. Um estímulo fisiológico. Para quê? Para sobreviver. E isso veio de um ambiente hostil chamado emoção, pensamento, sentimento. E se um médico não conseguir enxergar um paciente de uma forma integral, ele só vai receitar um remédio, e remédio remedia. Ele não cura. Por isso, se a gente for falar na área de oncologia, as recidivas. Porque se o ambiente tira uma mama, se o ambiente continuar hostil, vai tirar outra mama. Por isso que eu falei que é uma questão de um outro podcast. Mas quando a gente fala em propósito, qual é o propósito da minha vida de fato, quando eu acordo e eu vou me relacionar com as pessoas. Seja ela num shopping, seja ela numa clínica, em especial a clínica, porque é uma cachaçinha e a gente vê que, por mais que a gente não apareça, e a gente só aparece quando dá problema, por mais que a gente não apareça para o resultado final do paciente, se ele sai dali com o diagnóstico feito, nossa missão está cumprida. A gente não precisa aparecer. Ganhou o dia. Ganhei o dia. Porque eu vou falar da área de gastro, né? E já puxando o saco aqui para minha área. Fazer o jabá. É uma doença silenciosa. É uma doença silenciosa que antes você tinha lá uma indicação de fazer a partir de uma certa idade. Vai fazer colonoscopia, endoscopia após os 40, após os 45. E se a gente pegar o público... que eu digo assim, eu entrei em 2017 na clínica CEMAD, o perfil lá até 2018, 19, 20 era de 55, 75. Hoje existem muitos diagnósticos, uma faixa etária muito inferior.
é por causa da pandemia, por causa da vacina. Não estou entrando nessa esfera. Eu estou entrando numa doença silenciosa que, se a gente não for investigar cedo, isso pode dar um dano muito, muito sério. Não é mais em velho que se tem câncer. Em velho que eu digo pessoas mais idosas. E tudo parte de um pressuposto chamado nosso pensador. Né? Antes a gente tinha uma certa condição. Nunca foi fácil. Mas hoje esse sistema imediatista, essa falta de pé no chão, talvez pela velocidade do clique que a gente tem vivido, a gente não tem mais vivido, a gente tem sobrevivido. Ou seja, o ambiente físico está virando hostil. Automaticamente, qual é o diagnóstico das doenças aí dos mais jovens? Né? Nada apologia a doenças, pelo amor de Deus, mas o que tu fazia quando era criança, Pablo? Não, é só tela nunca, correr na rua, interagir com um amigo, com pessoa diferente, o dia inteiro, né? Voltava para casa para dormir. É uma relação mais animal possível, né? Claro. E menos digital possível, aí. né? Então a gente começa a entrar numa esfera de vazio existencial, que o preenchimento nada mais é do que isso. Agora, o papo do momento é a atualização do iOS. A minha pergunta inicial, ela foi proposital, né? Quando surgiu o iPhone 17, surgiu o Watch novo, e agora vai soltar uma bomba lá, ou vai mudar aqui. A gente está vivendo tanto no amanhã que a gente não vive o hoje, né? Que é a topada do dedão. É, isso aí. O joelho ralado. Chutar uma pedra jogando futebol na rua. Joelho ralado. É isso aí, o joelho ralado. Então, o meu propósito é acordar e ter relação com pessoas para que essas pessoas entrem mais em contato consigo, já valeu o meu dia. Indiferente se eu tô no Semádio, se eu tô se eu tô na praia, em qualquer outro lugar. Minha motivação é acordar e ir, com o propósito de servir a mim e a quem está do meu lado. Porque se for superficial no teu dia a dia ali, é muito rápido para deixar de fazer sentido, né? Tipo, cara, às vezes eu não tenho, por exemplo, contato direto com clientes, que é paciente e tal, mas, cara, eu tenho uma equipe em volta que também passam por problemas, que tem problema de saúde, que a família tá com alguma coisa. E, cara, faz parte do teu dia a dia colaborar também com a vida dessas pessoas. Porque, querendo ou não, né, tem aquela coisa que a gente diz, pô, mas eu também não sou psicólogo, né? Mas, cara, não é, mas, pô, tá gerindo essas pessoas. Então, parte disso é, dentro do possível, tentar colaborar com o dia a dia delas também, porque estão no mesmo ambiente. Então... Não, é isso aí, né? Mas é isso aí. Eu costumo dizer lá na clínica assim, o único que não pode ter mudança de temperamento somos nós. E é fato. Porque, por vezes, também, não tô querendo aqui calçar chinelo de ninguém, né? Mas, assim, um cirurgião que tem cirurgias complicadas, às vezes os pacientes são poliqueixosos, né? Em consultório, os caras saem dali azucrinado. Né? Então, eles não conseguem ter uma visão tão estratégica para ainda organizar a casa. Por isso que, estamos nós aqui. Assim também como a gente não sabe a vida de um profissional que precisou acordar 4 horas da manhã para vir trabalhar. Né? E que só respira no final de semana. Isso quando não tem que trabalhar no final de semana. Então, 3 horas no ônibus. A partir do momento que você entende essa condição, você começa a estar mais dentro e conseguir organizar melhor a casa. Sabe? Acalmar as pessoas, para que elas possam servir, ser útil também. Ter a sua remuneração de forma justa, de forma adequada. Toda relação tem que ter equilíbrio. Se não tem equilíbrio, não vale a pena. Se não for malhável, quebra, né? Se não tiver... Seja como a água. É isso aí. Não sei como é que é lá na Tech Jump, mas a gente estava fazendo essa conversa esses dias na clínica. Não enche 2 mãos a quantidade de pessoas que eu já tive que desligar por falta de capacidade técnica. Não enche. É muito raro tu desligar alguém porque tecnicamente aquela pessoa não consegue aprender o ofício. Vamos lá voltar lá pra parte quase idade das trevas aí de aprender o ofício. É muito raro. Tu desliga por inaptidão
a competência, ao propósito, a não querer estar ali, não valorizar aquela relação, não entender. É o cerne dos nossos problemas. E aí, É pessoal e não técnico, né? não é. Treinar a gente treina. A pessoa vai aprender. É muito raro. Acontece, tá? Acontece. Tu pode ficar ali 2 anos insistindo em ensinar alguns passos coreografados ali e a pessoa não vai conseguir. Mas é muito raro ela não conseguir. O problema tá na outra ponta. E aí, falando de saúde, o que a gente tem visto é isso. Existe um choque geracional. Não que eu concorde, nem tenho conhecimento técnico para discordar também sobre se enquadrar em uma geração. Eu digo lá em casa também que eu sou de uma geração por data de nascimento, mas me comporto como uma ou 2 anteriores. Eu acho que isso também é muito do ambiente onde tu foi moldado. Mas é nítido que tu vê um choque geracional que antigamente, posso dizer por mim, né? O meu propósito de vida, o trabalho está incluído nele. Ele é o meio pelo qual eu vou atingir os meus objetivos, mas ele também faz parte do meu propósito de vida. Não é só ele está no pacote de objetivos. Ele tá lá, dentro dos pratinhos que a gente equilibra, família, realização pessoal. O trabalho é um pilar. E aí a gente vê pessoas que não vão ter esse propósito, que o trabalho não está ali dentro do pilar. E aí tu não consegue botar isso na cabeça de uma pessoa e isso vai refletir de fato na questão de comprometimento. E aí não é salário, não é iniciativa motivacional, não é dar brinde, vamos fazer festinha, vamos fazer aniversário. Não. Alguém vai criticar, pode até... Vamos tomar pau, mas salário é higiênico. Não é pro salário. Não é pro salário. Porque você dá um aumento de salário, tem um dissídio. Todo mundo, legal. Pagou em uma parcela só, legal. Isso aí eu falo também quando eu converso com o RH lá, que a gente precisa dizer, cara, nem tudo é aumento. Eu não vou ficar dando aumento, até porque eu tenho que olhar para a equipe inteira e que eu não vou ficar favorecendo sempre uma pessoa. Eu tenho que olhar sempre em tudo que eu faço, eu olho no todo. Mas, cara, e o aumento, quando o cara já tem essa característica, cara, ele vai dar aumento e vai dar aquele... Aí amanhã ele já vai aparecer com uma dívida que comprou o iPhone novo? Que o aumento cobriu. Não adiantou de nada, né? Então, cara, não é só isso mesmo. É o que tá em volta, né? É o propósito. Ô Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. O quanto, não só aí pro CEMAD ou pra Prevencortes, mas o quanto na Tech Jump do nosso lado a gente acaba absorvendo também a missão dos nossos clientes e tornando o nosso trabalho parte do trabalho deles, né? Talvez eu esteja forçando um pouquinho aqui a barra, por exemplo, lá na área da saúde. A gente também se sente responsável de algumas formas pelo paciente que está lá esperando o exame, né, por outras questões. Então, o quanto que a gente absorve na nossa equipe e transforma isso parte da nossa missão? Cara, sim. Primeiro que isso passa diretamente pela liderança, né? No caso nosso aqui, o meu papel lá, que é entender... Eu nunca, obviamente, não vou ter conhecimento para entender exatamente como que é a rotina de cada um deles. Mas, cara, eu tenho que saber qual que é o nível de urgência. E isso, se eu não passar para a equipe não vai... São pessoas e elas estão executando tarefas, então, cara, assim, ficar olhando todos e, cara, quanto eu falar pro Lucas e pro Marcos que, cara... Daqui a pouco eu vejo para ti o computador do médico que está no meio do exame. Cara, o que isso vai causar no final das contas? Às vezes o cara está executando tarefas e ele não tem essa percepção. Então, é importante de que quem é o responsável, no final das contas, por essa parceria, coloque isso na cabeça sempre da equipe. Diz, cara, esquece técnico, nenhum cliente tem obrigação de ser técnico e nem ter conhecimento técnico, por mais que a gente está numa idade do digital, mas ele não tem obrigação de saber. Por isso que eu falo, cara, assim, ele chega, o ícone para ele clicar tá aqui, deixa aqui, porque ele faz esse caminho, se não tá ali, ele vai achar que o programa nem foi posto ali. Então, isso no dia a dia
São coisas pequenas, mas que levam a bater na tecla e dizer, cara, é importante, não pode deixar parar, tem gente deitada numa maca, fazendo exame, e às vezes não, normalmente, não sei se no caso da Prevencordes, mas dos exames tá anestesiado lá tá sedado, então, cara, imagina tu deitado lá. Então essas coisas tem que bater na tecla. Mas agora, a nível de tech jump, eu acho que a palavra é sempre a parceria. Então, tipo, cara, sei lá, o meu celular, tem o celular do plantão, tem não sei o quê, mas, cara, tá no meio de um exame no sábado, não tô conseguindo falar com o plantão, cara, mas eu vou ter sempre um Pablo lá que eu vou ligar, vai me atender, se não tiver disponível, ele vai vir até aqui, vai... Então, essa parceria que eu acho que é o fundamental, assim, e parte da gestão é entender a criticidade lá e conseguir colocar isso na cabeça de cada pessoa que entra, porque também tem essa questão, né? Tem o técnico novo que entra. Então, putz, o técnico novo que entra na Tech Jump, cara, tem 70 clientes. Eu vou dizer, cara, ele tem que, no menor tempo possível, entender que a Prevencordes, que o CEMAD, cara, é diferente, né? Diferente, por exemplo, uma pessoa tá deitada na maca lá fazendo um exame do advogado que o computador não tá ligando. Entendeu? E que tem prazo para protocolar uma petição ou perde umas... Beleza, ele tem prazo, mas vamos lá, ele senta no computador do colega que não foi trabalhar hoje e vai continuar o serviço dele, entendeu? Mas agora o cara que está no meio do exame, então cada um que entra tem que colocar. Então o papel fundamental da Tech Jump é se inserir, né, quem gere ali, se inserir nesse contexto e sempre repassar para a equipe o quão crítico é, né? Vou dar um exemplo aí. Acho que foi semana passada. A gente teve problema no servidor. E aí, o usuário... Eu tava com o celular do plantão, aí eu abri, era antes das 7 da manhã, eu vi, putz, visto por último, 8 horas da noite. Falei, não vai rolar, né? Não, vou mandar, mas não vai rolar. E o pessoal lá na clínica, não tava nem a caminho. E o pessoal lá na clínica... Pô, não tá funcionando, não tá ligando, o sistema não acessa, o paciente tá chegando. Aí eu mandei, tamo com BO. O servidor não tá subindo, a CC de casa não tá funcionando também, precisa ver. E aí, pô, 2 minutos, cara, não, tô vendo, tô respondendo. E eu acho que essa é a grande virada de chave. Pelo menos eu preciso entender o que o cara tá fazendo. Porque tu tem que dar justificativa pro paciente e pro médico de por que o serviço não está continuando. Não é assim, tô analisando, tem que esperar. Não funciona. Mas quando? Quanto tempo tem pode que esperar? Precisa saber, tô fazendo isso, já fui por esse passo, então tem que ter esse reporte. E acho que a gente precisa entender que o suporte, que o nosso prestador entendeu a gravidade e que se a gente está pedindo é porque aquilo de fato é muito grave e está... impactando no atendimento da clínica. Porque se for um computador ou uma impressora que não está funcionando naquele momento, aquilo vai esperar, não é... Redireciona. Mas vão ter momentos que a gente vai dizer, isso é grave, isso é crítico, eu estou sem funcionar. E aí, ter do outro lado do suporte, tem que esperar, eu vou verificar o que aconteceu e te digo em seguida, tem que ficar cobrando. Sim. É uma relação que não vai funcionar. Pelo menos não em quem está ali... No dia a dia. Então, o que a gente pode fazer? Vamos desligar o servidor, vamos ligar de novo, vamos fazer fisicamente o que é possível. Então, eu acho que é muito disso. Assim, eu preciso sentir que o prestador entendeu a celeridade do problema. E que ele tem que reportar o que ele está fazendo. Porque tu precisa tanto reportar os clientes que estão ali, quanto aos médicos. Olha, a gente sabe que isso está acontecendo... A estimativa são tantos minutos. A gente está fazendo isso agora. A gente está indo para o próximo passo. Porque, às vezes, é uma decisão como essa que, se vai resolver em 5 minutos, tu absorve esse atraso e continua a agenda. Se vai levar 1h30, às vezes, é uma decisão que tu vai ter que desmarcar uma agenda inteira, porque isso vai ficar insustentável de tu continuar funcionando. Assim. Então, esse é o tipo de... Esse é o nosso dia a dia... E realmente precisar contar com esse parceiro, né? Entender que ele compreende o que é o nosso serviço e que a gente tem que estar operante 100% do tempo. Operante em 100% do tempo.
Aí vai muito a questão dos acordos, né? De serviço. Os famosos ou antigos, não sei se eu tô... Os SLAs, né? Eu tô meio dinossauro. Eu participei de uma palestra aí no Summit que teve, eu vi como eu ainda tô dinossauro. Eu preciso entrar mais nesse mundo. Mas os acordos, eles funcionam muito bem, né? Porque uma impressora que você consegue direcionar, ele já não tem uma bandeira vermelha, né? A necessidade de reiniciar um servidor no meio de um serviço, dependendo como tá o volume da casa, não tem jeito de fazer, né? Então entra para um nível de criticidade. E aí eu acho que eu massacro um pouco o pessoal da TechJam, porque eu digo, cara, agora não dá, vai ter que ser 6,5 para frente. Sim. Não tem jeito. Mesmo que eu ande capenga, um carro andando com 3 rodas e uma torta, mas o pit stop vai ter que ser feito pós-horário, né? Com a saúde a gente não negocia. Eu não posso fazer uma pessoa que fez um preparo totalmente desconfortável, que tem a necessidade de levar um acompanhante por conta da sedação, ou seja, ainda temos um outro fator, porque o acompanhante, por vezes, precisa deixar de um trabalho, precisa deixar de um compromisso, para eu ter que reiniciar um servidor, né, que pode levar um certo tempo, ou se eu não tiver uma redundância, pode ser que eu deixe de ter esse serviço. Eu não falo só na questão da remuneração final. Eu falo pelo qual o trem ele não pode parar. Ele não pode parar. E aí esses acordos eles caem como uma luva, né? Se tem condição de redirecionar, ótimo. Se não tem, a gente precisa saber o quando que a gente pode piscar o olho e ter um profissional de suporte ao lado. Hoje, antigamente, porque o fato que tu trouxe, vamos fazer depois do horário, até aí alguns anos atrás funcionaria muito bem também, porque o médico só conseguia trabalhar enquanto ele estivesse na clínica, o sistema era só local, ele ia laudar ali, ele ia acessar o prontuário ali, e o paciente da mesma maneira, ele ia ter o acesso somente indo fisicamente na clínica para receber o laudo. Mas hoje, se tu falar, olha, Marcos, a gente precisa ficar um final de semana fazendo manutenção do servidor. E o Pax, que os médicos laudam. Que pode parar 15 minutos, ele já começa, o que aconteceu? O sistema tá fora, tava laudando meu exame, vai atrasar a entrega de laudo. O paciente vai ligar, final de semana eu tentei acessar o laudo pelo protocolo que vocês deram, tava inoperante. Então, estendeu, além do horário de funcionamento da clínica, justamente por isso. E aí eu acho que vai um ponto que é uma dificuldade tu trazer isso para os donos da empresa, e principalmente falando da área da saúde, que o negócio hoje é extremamente dependente de tecnologia. É extremamente dependente de infraestrutura, de cabo, de investimentos nessa área. Então, precisa trocar o servidor, 80 mil, 90 mil. Vem os orçamentos lá da TechJump, assim, a gente quase chora. Quanto de operação tem que rodar para pagar esse negócio? Para pagar, converte isso em exame. Mas a gente contornou isso aí, né? Mas Ganhamos uma sobrevida. Ganhamos uma sobrevida lá. Mas eles entenderem que esse investimento faz parte. E aí as decisões, a gente vira um pouco engenheiro e arquiteto também, porque se tu vai planejar uma expansão, tu tem que pensar... Lá na clínica, eu que desenho onde vão os cabos de rede. Então a arquiteta entrega os projetos e diz, não, mas aqui tem que vir... Não, mas por que tu quer 4 cabos de rede chegando numa parede? Eu quero 4. Não é menos, não tô... Sim. Passa 4. Porque depois o cara quer conectar isso, aquilo. Aí quando tu vê, o cara da TI ou alguém foi lá, autorizou, ele botou um hubzinho daqueles lá de 15 pila. E aí depois aquilo já tá cascateando para mais alguma coisa. E aí aquilo gera um BO. Ou como a gente já teve um conflito de IP... tava todos os médicos usando a rede corporativa. Aí derrubou os aparelhos porque tava conflitando IP. Qual é o equipamento que tá? Sim. Não, qual é a senha do Wi-Fi? Não tem. Não é disponibilizado. Então, essa quebra de paradigma, do pessoal realmente entender que hoje os sistemas e a parte de hardware tem que sim ser tanto investido quanto é o marketing, quanto é equipamento médico, e aí a gente fala de cifras mais altas, é uma luta quase que diária, assim, de tu trazer esse entendimento. Porque às vezes eles não vão conceber que isso vai impactar lá vai impactar, no dia a dia. Não tá funcionando, né? Não tá funcionando. Tá funcionando. Não adianta eu investir todo o dinheiro na máquina do exame
e não tem uma máquina para o PAX, que é o cara que recebe as imagens, né? Então, ele entender que a importância também sai de dentro da sala do consultório e a rede, os servidores. Esse é um desafio, mas é um desafio em qualquer área, assim, né? Sim. Algumas mais, outras menos, assim, mas é um desafio constante, né? Mas é importante a gente ter pessoas que nem vocês, que enxergam o todo e vê a importância das coisas até para o convencimento, né? Eu acho que hoje o medo que atinge qualquer negócio, e aí na saúde isso também, é criptografar o banco de dados. Acho que esse é a assombração que qualquer negócio tem. Sim. Então, o que a gente vai fazer? Quanto tempo a gente vai parar? Às vezes o dano físico o pessoal nem pensa muito. Estourou um cano que passava em cima do CPD. Pô, eu nem sabia que passava um cano ali. Ou, como a gente tinha lá antes da TechJump entrar, a gente tinha o serviço de backup rodando fisicamente no mesmo local do seu servidor. Ainda ontem E aí, qual é a garantia? Pô, é o básico de gestão de risco, mas... Foi com o Maurício, foi contigo que eu falei ontem, não foi? Que a chave do cadeado estava trancada no próprio cadeado para não perder a chave. Então acontecia isso aí, mas né, precisa ter alguém tecnicamente que olhe para isso, que entenda o contexto da empresa e que diga, cara, isso aqui, o dia que der problema, pode ser que nunca dê, mas o dia que der, cara, isso aqui vai dar muito ruim. Se mesmo tu fazendo a coisa certinha, de acordo com o manual manda, cara, assim, tu nunca tá 100%, imagina quando, né? E não adianta, as coisas acontecem. Elas acontecem. Acontece. Não adianta. Mas aqui nunca aconteceu. É o tempo de... Ainda. Vai acontecer. Até o dia que acontece. Até o dia que acontece, você dá importância para aquilo. Não é à toa que... Olha lá, o desfibrilador lá foi usado, sei lá, comigo no Semário nunca foi usado, né? Estou há 7 anos lá, nunca foi usado. Mas está lá. Porque se precisar, ele tem que estar lá. Para a gente se encaminhar aqui para o encerramento, que a hora passa rápido, né? São muitos assuntos importantes para a gente falar, né? Que dá muitos podcasts. E que de repente vai dar, vamos ver. Mas para a gente ir se encerrando aqui... E puxando um pouco mais para a área de gestão estratégica atrelada à tecnologia, né? Qual é a visão de vocês hoje de desenvolvimento estratégico? Porque, vamos falar aqui que o básico, as empresas hoje dependem de tecnologia, as clínicas, os hospitais dependem de tecnologia, isso aí eu acho que não é novidade para ninguém. O que é a novidade ou o que precisa ser desenvolvido é o quão isso é estratégico, seja em termos de negócio, né, de crescimento de negócio, de receita, serviços, produtos e tudo mais, seja por necessidade de adaptação à evolução da própria medicina, enfim, qual é a visão de vocês, né, para frente da tecnologia dentro aí das clínicas? Bem, eu penso que é um assunto bastante plural, o outro podcast, porque existe um equilíbrio enorme que a gente tem que fazer em relação à estratégia. Porque às vezes a estratégia que passa dentro da minha cabeça não é para onde o mercado está indo. É simples assim. Porque de todos os lados nós somos puxados. É um reajuste financeiro que a gente não pode fazer numa tabela particular. É os convênios querendo congelar preço ou trabalhar com tabela... Congelando tabela de 2005, 2008, pagando 70% de uma tabela de 2008. Tem propostas assim no mercado. Você equilibrando a falta de receita com a necessidade de investimento e no meio, eu não sei, Pode seguir que a história se repete. No meio do caminho nós temos uma população que é imediatista, que se a moeda está valendo mais ou não estou falando aqui de governo de cima, de baixo, de um lado, do outro. Eu estou falando que por um tempo, em 2025, eu vi que a agenda literalmente esvaziou. Esvaziou por quê? O pessoal estava deixando de utilizar plano de saúde pela condição financeira. E um grande montante é o plano de saúde. E estava vindo para o particular. Só que o particular também não tinha condições. Ou quem tinha plano de saúde que estaria naquela faixa de fazer exames preventivos, deixou do preventivo para dar prioridade a só o necessário.
Só que eu preciso investir em tecnologia. O convênio não está me pagando, não estou tendo receita. Automaticamente vem o piso nacional da enfermagem, joga o custo lá para cima. E eu tenho vidas ali, eu não posso simplesmente tirar um técnico de enfermagem para colocar uma outra posição, porque eu sei que eu não vou entregar o que eu entregava. Existe uma capacitação e existem seres humanos, existem famílias. Por isso que eu digo dar um outro podcast. Só que eu entendo que se a tecnologia ela vier a conversar com as necessidades das clínicas, nessas dores, será sempre muito, muito bem vista. Assim como eu contrato um profissional, quando eu estou olhando para ele, perguntando para ele assim, tá, tu vai receber o teu salário, o que tu vai fazer com ele? Se a pessoa não sabe o que vai fazer com o próprio salário, ela vai saber o que vai fazer com o dinheiro da clínica? A pessoa ela precisa saber que ela precisa se pagar. Ah, Lucas, como tu é carrasco. Não. Todos os meses eu ainda comento com o Dr. Gabriel assim, beleza, fiz uma negociação muito legal. Pô, paguei meu salário. É uma visão meio pequena, mas é nesse sentido. As pessoas precisam saber que elas... Não é só a empresa que dá. Elas também precisam dar à empresa. É a relação. Tudo que não há relação de equilíbrio não frutifica, não vai para frente. A relação da tecnologia tem que vir da mesma forma. Porque existem, sim, toda semana gente batendo a porta oferecendo tecnologia que para mim não faz o menor sentido. Teve um fornecedor recente que disse assim, que tal a gente colocar uma situação assim, uma inteligência assim? Eu disse, cara, o que eu vou fazer com isso? O que é que eu vou fazer com isso? Só para dizer que eu estou controlando, que agora aqui tem tecnologia, tem IA, e o meu backup está no mesmo lugar do servidor. Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas a estratégia vem daí, da real necessidade, da onde o mercado está se mexendo e onde é que eu vou atuar no meio do caminho para eu manter a roda girando. Acho que mais do que tecnologia, o que as clínicas carecem é serviço. Então, assim, hoje a dor, o sistema de gestão das clínicas, os RPs aí que a gente usa, tem vários no mercado. Quais têm um nível de serviço satisfatório? De fato, resolver os problemas do dia a dia, porque não é, vou fazer o laudo com IA, vou fazer o atendimento automatizado, mas aí eu quero lá faturar a conta, tá dando erro de estrutura no arquivo, tá dando problemas, o quão rápido eles vão ajustar esse problema. Então, mais do que ter N tecnologias, é ter nível de serviço mesmo, é ter a entrega do prestador. Que hoje todo mundo quer botar IA, todo mundo quer colocar 10, 15 softwares para se conversarem, mas aí tu não entrega. Então, às vezes, o Maurício falou, pô, mas e o agendamento online? Eu falei, a gente tenta botar, mas hoje a regra, a complexidade que a gente tem, de o cara saber que não pode marcar, ou ele vai pegar, no teu caso, vai marcar uma colonoscopia depois de ter ido numa festa no domingo e perdido a linha. Cara, não tem como, não funciona. Então, tem filtros hoje em dia que tu tem que colocar, que não é só tecnologia. Eu acho que a grande ruptura que a gente tem que ter pelo menos é o que a gente é abordado quase todos os dias, é incremento de tecnologia e incremento de custo. Então, assim, a gente vai só aumentando ali a rubrica de TI, de sistemas, e muitas vezes não vai gerar o resultado, não tem ROI desse E tu arruma um novo problema, né? Às vezes tu arruma outro problema. Exatamente. E por muito tempo, desculpa te interromper, mas por muito tempo eu não tinha o chat. Eu botei o chat para consulta, arrumei outro problema. Porque daí no chat, eu preciso marcar uma consulta com o Dr. João. Aí a atendente leva lá 1 minuto, já é uma eternidade, a pessoa já arrumou em outro lugar. E às vezes ela oferece uma possibilidade de agenda. E esse paciente que está agendando também não responde na hora. Outro vai lá e ocupa. Então, assim, eu arrumei uma forma digital para arrumar a casa. Mas aí eu crio outro problema. Como é que a IA vai lidar com isso, né? Tipo, é muito tu vai arrumar doido. Mais um problema daí. É muito então, doido. Nem tudo no dia a dia se encaixa, né? Então, num sentido material bem tranquilo, você consegue comprar uma X5 por um preço muito bom. Você consegue manter? é isso aí. E a pressão do cliente é grande, né? Esses dias até fui fazer um exame lá na Prevencortes. Aí, como
bom colega de trabalho, aí eu mandei um feedbackzinho pro Marcos, né? Elogiando, mas também trazendo alguns pontos aí da visão aqui unilateral minha, né? Individual. E dei o feedback lá, elogiei o atendimento e tal, não sei o que, tudo certo. Aí depois eu mandei, mas agora eu vou te tirar o sono, cara. Que eu recebi aqui impresso o eletrocardiograma, bati uma fotinho, joguei na IA, ela já me deu o resultado e eu tô puto agora porque eu não recebi o laudo ainda do médico, não sei o quê. Claro, primeiro, IA não é uma IA pública, né? Controlei meus dados, Sim. primeiro ponto. Segundo ponto, eu tava tirando onda ali com o colega porque eu também não vou confiar 100% numa IA que não é treinada para aquilo ou que, né, talvez não esteja nem apta ainda para fazer esse tipo de laudo, né? E depois veio até foi bem antes daquilo do horário lá que estava estimado, veio o laudo lá e tudo certo, mas só para tirar onda ali com o Marcos e meter pressão, né? Porque o cliente, ele imediatista. Mas essa situação que tu estás colocando de tirar onda, ela não é tirar onda, tá? Porque são casos reais de acompanhante que está sentado na recepção pesquisando agulha, soro, porque daí tem um pacote, né? Ah, não, mas aqui, no Mercado Livre eu encontrei soro pelo terça parte do valor do teu. Da onde que tá vindo essa agulha, né? Eu não sei nem o que dizer. Eu não sei nem o que te dizer. Assim como tem paciente, ó o nível de loucura, eu não sei se eu já comentei isso contigo. Pediu para falar com o administrador da clínica, porque nós temos lá 15 vagas rotativas, gratuitas, com manobrista. Ele veio me perguntar quem é que ia ressarcir o prejuízo dele, porque o manobrista manobrou o carro dele 3 vezes. Ficou gastando combustível. O ser humano é Com o ar capaz de tudo, ligado. rapaz. Com o ar ligado. E eu tô dizendo isso para tu ver o porquê que a célula vive num ambiente hostil. É um cara desse não tá lá no shopping porque ele tem algum problema de fato. É pra tu ver onde é que tá o nível das pessoas. A gente colocou... Exemplo prático, tá? A gente bota lá... Foi o que eu te falei. Dá uma olhada, ver se o laudo já não tá publicado. A gente pede um prazo. Então a gente colocou ali, o laudo fica pronto em 3 dias úteis após as 18 horas. Mas, por que após as 18? Porque dava 7h30 daquele dia que o laudo era pra estar pronto... E o paciente já estava ligando para quem que é o horário que a gente começa a atender. Então, o laudo não está liberado. Então, aí qual é a decisão? A gente coloca um pouco mais de horário ou a gente vai ter que colocar um dia a mais do que a gente libera para poder lidar com essa necessidade do right now, assim, do paciente. Preciso ter o laudo na hora. E às vezes é uma questão de conduta, né? Vamos lá, tu fez o exame e tu vai ter que ter uma conduta cirúrgica de alguma questão. Tu não pode simplesmente confiar e vamos colocar vamos mudar esse tipo de conduta. Então, mas pegando o gancho dos investimentos, assim, eu acho que é muito sobre isso. Hoje tá todo mundo muito preocupado em oferecer solução, mas ninguém quer oferecer ROI. Ninguém pensa assim, isso aqui vai te reduzir. Porque se eu chegar para te dizer, tu tem que gastar 10 mil por mês, mas tu vai economizar, tu paga o teu salário, essa ferramenta se paga, não tem. Tu sai, é o que eu sempre digo, quando tu quer vender alguma coisa, tu tem que sair da linha de despesa e entrar na linha de resultado. Exato. Não tem barreira de entrada, mas o pessoal hoje o foco é isso, eu quero só colocar mais soluções. Então, mais uma assinatura, mais isso. Uhum. Então, tem a assinatura do PDF, depois tem a assinatura do Office, tem a assinatura de mais o assinador, enfim. E é mais o pacote da integração e mais a mensalidade para manter a integração. E aí, tu não mensura o retorno que isso te deu. Olha, quanto que isso gerou de fato. Tem muito retorno que ele é um pouco mais subjetivo também, né? Ele tá bastante no feeling, até como o Lucas comenta bastante sobre eu pagar para ter essa confiança, essa disponibilidade e tudo mais, né? Então a fórmula do ROI, ela traz a receita para justificar a despesa e ter a margem. Mas tem muito retorno sobre aquele investimento que é para mitigar um risco, que é para me dar segurança que se der um problema eu tenho alguém para chamar e tudo mais. Hoje eu tenho 2 manobristas.
Se tu for ver, ninguém paga estacionamento lá. Onde é que tá o retorno nisso? E eu tinha um só. Então, se eu for... Eu falei lá pro dono da clínica, né? Eu disse, doutor, não tem condições de ter um único manobrista. Porque aquilo ali é fábrica de louco. É um fluxo grande, tem a sinaleira, a gente está num ponto bastante estratégico, bastante bacana. Os pacientes, eles precisam de mais disponibilidade, e um só não está dando. E se eu faço o papel do manobrista, eu sou um manobrista de luxo. Luxo que eu digo que a minha conta fica muito cara. Vamos para o segundo. E onde é que vem o retorno do investimento nisso? De um segundo manobrista. É uma conta que não aparece, é só uma despesa, é uma rúbrica a mais. Mas me traz um resultado não tangível bastante grande. Vai ser o número de reclamações que diminuiu, não exatamente o reflexo direto da receita. Eu né? prefiro colocar um novo manobrista do que incentivar mídia digital. Isso aí. Ou a pessoa que vai que marcou a consulta lá justamente pelo fato de ter onde estacionar, Sim. de ser fácil, que é o que acontece, né? A farmácia, por exemplo, hoje tu olha, as farmácias, o estacionamento é muito maior do que o prédio da farmácia. É justamente por causa disso, que as pessoas param onde tem lugar para estacionar, conveniência, sempre tem vaga, então essa disponibilidade o cara acaba marcando. Aí eu faço um investimento no Google para a minha página aparecer mais lá. Aí o paciente olha, por ser a primeira colocada na página, vai lá e tem uma má experiência. Então eu pago mais um manobrista. Senhores, o nosso tempo estourou aqui. Fábio, desculpa aí, a gente teve que estender um pouquinho, que o papo tá bom. Em nome da TechJump aí, queria agradecer demais a presença de vocês. Tá? Eu sei que não traz um ROI à altura para vocês, mas eu queria pelo menos dar um mimo aqui para valorizar o tempo. A camiseta da academia. Da Agora Insider, tem que ir pra vai academia. ver. Tem a camiseta da academia também, mas tem um negocinho aqui legal. Já vem com líquido dentro, não? Já tá Pode preenchido. tomar Isso aqui agora, que é se whisky? quiser. Isso aqui que é whisky? Eu tenho... Conta a história aí da camiseta, Pablo, que incentivou a trazer esse brinde extra aqui, do Lucas. Ah, não, o incentivado. Viu? Tá fazendo escola aí, ó. Viu? Foi incentivo. Eu digo, cara, o Lucas, pô, pediu a camiseta. Cara, é uma vergonha a gente não fazer isso por livre e espontânea vontade, ao invés de livre e espontânea pressão, né? E aí meio que virou, disse, cara, assim, é legal, porque às vezes, tá, beleza, o cara não quer fazer propaganda da TechJump, não vou sair na rua. Mas, cara, às vezes o cara usa num lugar, tipo, eu sempre dou um exemplo. Cara, o Lucas vai no CrossFit dele lá com a camiseta, cara, mas tá usando pra alguma coisa, tá lá, tá no meio de pessoas, tá, então, né, é legal também. Esse ROI aqui tá comprovado, então. Esse tá. Esse tá, né? Tem que botar um QR Codezinho atrás ali, ó, quem escanear, e aí vamos mensurar esse ROI aí. É isso aí. Eu tenho G e eu tenho GG. Quem quer o quê? G. G? Fechou. G porque eu sou forte. G ou GG? Pô, lá eu tenho que parecer fortinho, né? Mas só parece a barriga. Coisa linda, obrigado, hein? Obrigado. Lucas, Marcos, brigadão, tá? Brigadão mesmo. Foi um papo muito bacana. Espero que a gente tenha novas oportunidades aí pra conversar um pouco mais. Pablo, uma palavra final aí. É isso, muito obrigado aí. Tá, eu sei que eu em especial, acabo conversando com vocês normalmente para falar de problemas, né? Só aparece quando dá problema. Só aparece quando dá problema. No churrasco mas ninguém me conversa. ninguém conversa. Churrasco e chopp, esquece, né? Mas obrigado mesmo. Bom a gente conseguir sentar para conversar de coisas que não são... que não é o servidor que parou, que não é o servidor novo de 90 mil reais, entendeu? Mas legal, obrigado aí pelo tempo de vocês aí. Beleza. A gente que agradece. Valeu o convite aí, pessoal. Valeu. Show.